Olá, saudações! Língua portuguesa. Língua portuguesa. Sempre importante estudarmos também, todos os componentes curriculares são importantíssimos, mas aqui especificamente na língua portuguesa é onde nós estudamos o texto. Vamos ver então, olha aí. O texto, sim, gênero textual também, não é isso? Professor, mas eu também leio textos em outros componentes curriculares. Ótimo, mas é aqui que a gente geralmente vê a característica, a gente vê a estrutura. Então, quando nós falamos um artigo de opinião, por exemplo, é na língua portuguesa que nós vemos como ele está estruturado, como ele funciona. É na língua portuguesa que nós extraímos as informações e, claro, levamos para outros componentes curriculares. Assim você, quando estiver estudando um outro componente curricular e encontrar um determinado gênero textual, você consegue desenvolver com mais facilidade também. Todas se complementam, mas é na língua portuguesa que você estuda a estrutura e é o que vamos fazer hoje, é o que vamos fazer agora. Vamos lá então, observe. Olha aí, fato. Fato. Leia, por favor, o texto. Leia o texto. Olha, fato aí. É uma realidade, não é verdade? Olha aí, fato. Pode ser comprovado por meio de documentos, não é isso? Ou outras formas de registro. Então, nós estamos aí retomando o que significa fato, não é? É muito comum a frase em redes sociais, em outros ambientes, contra fatos não há argumentos, não é isso? Algumas pessoas gostam de utilizar dessa forma. Então, olha o fato, é uma realidade, uma verdade inquestionável. Então, quando algo ali está sendo apresentado com registro, com documento, né? Fica difícil outra pessoa argumentar, talvez seja isso. Olha o que diz aí, o crescimento acelerado dos grandes centros econômicos mundiais aumenta os problemas sociais. Então, quanto mais vão se desenvolvendo, os problemas sociais também vão aparecendo de acordo com cada situação. Então, eu apresento um fato, eu apresento também um registro, algo que prove aquilo que estou falando, que eu estou apresentando, que eu estou querendo defender. Não é isso também? Então, eu apresento o registro daquela situação. Então, primeiramente, fato, e agora vamos também sobre opinião. Vamos ver? Olha a opinião. É a maneira particular de olhar um fato. Olha que interessante. A opinião pode ser diferente de acordo com inúmeros fatores socioculturais. De acordo com a minha formação, de acordo com a orientação que eu sigo, de acordo com cada ponto observado por mim e que estejam relacionados também à minha história, o quanto de informação eu tive também, tudo isso aí. Então, é a maneira particular de olhar um fato. É a minha visão ali. A opinião vai divergir de acordo com inúmeros fatores. E aí o exemplo diz assim, se meu amigo não fosse tão baixinho, ele poderia jogar futebol. É como eu estou vendo. Aí você observa depois que existem vários jogadores de futebol que são baixinhos, Podemos citar até um deles que era chamado de baixinho mesmo, o Romário. Caso você não conheça, você vai, quando começar a pesquisar, ou nem precisa pesquisar, pergunte diretamente para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para o seu avô, que eles vão falar sobre o baixinho Romário e o Bebeto também. Então, quando nós nos referimos à questão da opinião, é como eu vejo de forma particular. Então, posso falar que, gente baixinha não pode ser jogador de futebol. Não sei, tem várias situações, não é isso? E também tinha um outro exemplo que dizia assim, sobre os homens que assistem a novelas também, você leu também, ali é uma opinião, não é? Hoje podemos até atualizar e falar sobre as séries, né? Não só os homens, mas as pessoas que assistem às séries, não é isso? Existem várias. Então, as pessoas podem, dali a partir das séries, tirar diversas interpretações, não é isso? Também os gamers, não é isso? Também existem vários jogos e de acordo com o jogo eu posso ter uma opinião diferente, eu posso ver de forma diferente, eu posso entender que são violentos ou não, cada um, você mesmo aí pode estar defendendo a forma como a sociedade, ou boa parte da sociedade, enxerga a questão gamer, não é isso? Como é que enxergam, como é que percebem,
como você defenderia. Então, ao defender essa questão do gamer, você naturalmente está trabalhando no campo da opinião, tá bom? Aí nós trabalhamos fato, opinião e agora vamos para o texto de opinião. Olha aí o que tem. Leia comigo, por favor. Leia comigo, pode ser no 3? Tudo bem? Pode ser assim? 1, 2, 3. Vamos lá. O texto de opinião é um texto que exprime um ponto de vista, ideia ou tese de alguém sobre determinado assunto com base em argumentos. Atenção. Atenção, né? Você aqui já mais adolescente, jovem, adulto, né? Nós podemos ver de forma diferente, por exemplo, os reality show da vida, né? Podemos ver de forma diferente, né? Interpretações diferentes, até mesmo uma briga se gerou ali nas redes sociais, porque, quem assiste reality show é pessoa que tem pouca informação, não tem o que fazer, aí o outro, não, peraí, ali no reality show eu tiro também análises relacionadas à sociedade, eu vejo o comportamento do ser humano e a partir daquele comportamento eu posso também trazer para a sociedade e também tirar entendimentos dali, ó. De repente, o reality show trouxe não vou falar divisão, mas trouxe um grupo que defende uma opinião assim, o outro grupo defende assim, e você defende também o seu ponto de vista. O que você acha sobre a pessoa que assiste a reality show? Você acha que é algo pobre, é algo sem valor, ou você acha que é possível tirar experiências ou trazer as experiências de lá para a sociedade? Você começa a construir algo também, começa a desenvolver um texto. Quando você começa a pensar, professor, eu já tinha visto nas redes sociais realmente uma discussão sobre isso, né? Sobre a questão de quem assiste reality show, quem não assiste e tal, né? E eu fiquei pensando, realmente, professor, na eliminação de um dos participantes, eu percebi tal situação, foi eliminado por isso, outro participante foi salvo ali da situação por conta disso também. Então, nós vamos criando ali argumentos, opiniões. Então, não estou aqui defendendo o modelo reality show, não é isso. Eu estou trazendo para você um exemplo. E você percebeu que, ao pensar, ao ser provocado por nós agora, você foi percebendo que é possível construir um texto, um texto de opinião aqui, um texto de opinião ali, enfim, tá bom? Nós estamos constantemente sendo provocados a produzir textos de opinião. E ele tem características. Não, vou inventar aqui. Não é assim. Por isso que eu comecei falando que é em língua portuguesa que nós estudamos as características. Vamos a elas, olha aí. As principais características dos textos de opinião são: agora eu quero ver se o que você pensou sobre o reality show, provoquei agora há pouco, ou sobre gamers, ou sobre séries, né? As séries também, ou então eu vou acrescentar aquele pessoal também, a gente fala assim, aquele pessoal sem desprezar, pelo amor de Deus, não é isso? Mas o pessoal da academia, o pessoal do fitness, não é isso? Também tem quem comente isso, quem comente aquilo. É um culto exagerado ao corpo. Não, eu quero que você pense aí, tá bom? Aí você vai construindo o seu texto de opinião aí. Então, características. O uso de argumentação e tem que convencer, persuadir, convencer. Eu acho que quem malha muito é porque não tem o que fazer. Para que isso? Tá? Perdeu alguns segundos da tua vida falando isso. Não, tem que argumentar. Por quê? Os verbos na primeira ou terceira pessoa, né? Posso usar o eu ou ele tranquilamente, ela. Você tem que assinar, por isso que não é algo bagunçado, por isso que tem características, por isso que quando tem a questão da assinatura do autor, tem a questão do autoral, do ser você, com uma opinião construída, baseada, claro, também em outras coisas que você leu, assistiu, enfim. Veiculação em meio de comunicação. As redes sociais, por exemplo, também podem ser utilizadas, né? Hoje muito usada na sociedade, redes sociais. E uma linguagem simples e objetiva também. E subjetiva porque você assina. Primeira pessoa. Olha, tem que ser direto, tá bom? Claro, professor, eu posso usar um trecho que eu aprendi na aula de filosofia ou algo parecido? Claro, mas você tem que defender, tá bom? Então, você tem várias situações que provocam a produção do texto de opinião. A questão do game, a questão fitness, eu vou usar assim, a questão de reality show, a questão de séries e outras situações. Vamos ver, tem mais algumas características aí. Olha aí, ó.
Escolha de temas da atualidade. Eu falei 4. Curto e grosso aqui, eu falei 4. Não é isso? Professor, eu lembrei mais um também aí. Ótimo. Ótimo, você é fera. Você é fera. Você lembrou outro já. Vamos lá, outro. Olha aí, ó. Títulos polêmicos e provocativos. Eu comecei falando de reality show para começar. Né? Já cheguei aqui te provocando também. E verbos no presente do indicativo e no modo imperativo. Por exemplo, olha só. Escute o que vou falar sobre quem assiste reality show. Você é um bobo. Não é assim. Mas eu posso usar isso para provocar a pessoa? Posso. Aí depois eu vou apresentando meus argumentos, né? Ou algo parecido. Então, texto de opinião não é algo distante de você. Não é, bem próximo. Você está constantemente lendo coisas, textos, não é isso? E você concorda ou não? Você concorda ou não? Tá bom? Vamos lá então para a estrutura, olha aí. Geralmente, textos de opinião seguem o padrão da estrutura, do dissertativo argumentativo. Aquele texto do Enem. Aquele texto do Enem, por exemplo, tá bom? Introdução. Introdução. Não seja bobo, por exemplo, o título aí eu começo a apresentar. Eu tenho um desenvolvimento. Olha aí que interessante. Você conhece também, né? A argumentação sendo desenvolvida. Lá na introdução já apresentei sobre o que eu quero discorrer. E eu vou concluir. Eu posso concluir fazendo uma provocação, professor? Sim. Querido leitor, o que você acha? Pessoal que se dedica muito à atividade física, é um exagerado? Ou é uma pessoa que tem ali seus objetivos? Não sei. Estou apenas provocando. E os gamers, o que você acha? São pessoas que podem sim ser induzidas à violência, como geralmente falam? Ou não? É uma situação ali que pode acontecer, mas pode acontecer em diversos ambientes, diversos lugares. Então, são tudo provocações que nós vamos trazendo para você refletir. Porque, a partir do momento em que você se propõe a produzir um texto de opinião, você tem que apresentar argumentos. É você, é a sua leitura, você observou vídeos, textos, enfim, uma série de coisas, e você traz a sua opinião. Né? Por exemplo, se você acompanha a reality show, a própria eliminação de um participante já provoca uma discussão. A própria apresentação de 3 participantes para serem votados e dali escolhido um para ser, né, para deixar o ambiente, já traz uma discussão. Já percebeu? Texto de opinião. Por isso que nós estamos trazendo texto de opinião no Aula em Casa. Vamos então para um texto, né, um texto agora que traz também isso aí. Vamos lá, olha aí. Claro que você vai ler comigo, né? Claro que você vai ler comigo. Olha o que diz. A inspiradora reportagem sobre as crises de idade nos leva a muitas reflexões. Outra discussão, não é? Eu não quero envelhecer nunca. Eu quero ser jovem para sempre. Já ouviu em algum lugar? Já? De quem? Dessa pessoa foi? Que legal. Bacana. Mas acredito que a mais importante delas diz respeito à estrutura de personalidade. Eu tenho personalidade forte. Já ouviu também a frase? A personalidade que cada um desenvolve. Olha o que diz. É consenso entre pessoas maduras e bem estruturadas emocionalmente, é uma outra discussão que está sendo muito forte, que vivemos a vida de acordo com a nossa base psicológica. Olha que expressão linda, base psicológica. Ele continua o texto. Por isso é importante que, olha que coisa maravilhosa que você está lendo, da infância até o início da vida adulta, saibamos estruturar o arcabouço daquilo que seremos. Quem tem um bom alicerce enfrentará seguramente qualquer tipo de problema. Reinvente-se a cada idade. E você já deve ter ouvido o termo a expressão que eu vou usar agora. A melhor idade, já ouviu falar? Antes nós chamávamos os velhinhos, né? Os velhinhos. Os idosos, né? Agora nós estamos na melhor idade. Melhor idade. Porque cada idade tem ali o seu momento para ser vivido. Você está em uma melhor idade agora? Você está no momento de se estruturar, de aprender, se desenvolver psicologicamente?
de ouvir opiniões e construir o seu texto de opinião na vida, olha que quanta coisa rica. E é importante tudo isso para a vida, primeiramente, e para também, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio e outros vestibulares, e outras provas, e outros concursos. Olimpíada de Língua Portuguesa, por exemplo, traz tudo isso aí, traz toda essa discussão. Então, você viu aí uma estrutura de um texto, nós lemos o texto, a questão, a melhor idade a ser vivida, e apresentamos também outras discussões interessantes que vão motivá-los a pensar sobre o texto de opinião. Vamos então seguindo com a nossa dinâmica local interativa para exercitar. Vamos lá. Olha a dinâmica local interativa, cidadania, direito de ter direitos. Você vai ler. Olha a primeira parte, você vai ler daqui a pouco, tá bom? Olha a segunda parte, tem gente que vai fotografar, printar, né? Para poder ler direto, tranquilo. Aí você vai ver um comando agora, olha aí, ó. Olha um comando que nós falamos, exatamente. Você vai ler o texto vai passar, você vai ler e vai responder. Daqui a pouco nós nos encontramos. Até já.
Voltamos então ao nosso momento de interatividade e, claro, nós estamos aí acompanhando todo o desenvolvimento do chat, né? Percebemos aqui que basicamente duas alternativas deixaram ali a dúvida ali acontecer, não é isso? Então, nós temos aí duas alternativas, ou melhor, que podem ter provocado mais. Foi o que nós percebemos, né? Não estou dizendo quais são. Você está observando aí no chat a movimentação, tudo como está acontecendo. Mas tem duas aí que você já percebeu também, que causaram isso aí, levaram os nossos alunos a pensar um pouquinho mais qual das duas podem estar relacionados ao comando, ou seja, ser a resposta, tá bom? Então, olha, muito obrigado aí pela participação de vocês, muita gente aí participando, apresentando a resposta, e nós vamos, claro, observar um pouco mais o textinho e em seguida nós vamos apresentar a resposta, mas está aí, olha, e as duas questões, as duas alternativas continuam acontecendo aí no chat, vamos ver o que vai acontecer aí em seguida, tá bom? Vamos ao texto então? Olha que nós temos aí o texto, cidadania, então é muito importante que você faça uma boa leitura do texto, para que você consiga responder adequadamente. Então, leia o texto e responda a questão, cidadania, direito de ter direito. Já começa aqui, né? Já começa aí a questão, já começa ali a discussão, e você percebe aqui que já o título basicamente corresponde a uma das alternativas. Se eu estou afirmando aí, não é opinião, eu estou falando isso baseado em fatos, baseado em questões que eu tenha visto, não é isso? Que eu tenha pesquisado. Então, eu faço, na verdade, uma afirmação. Não é necessariamente uma opinião. Cidadania, direito de ter direitos e deveres também. Isso aí não é uma opinião de A, B, C, não. A questão é que nós temos que captar o que é fato e o que é opinião. Então, cidadania, ele vem repetindo a ideia inicial, é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Isso é uma afirmação. Isso aí é o que eu penso, outra pessoa pensa, não é verdade? É o direito de eu me expressar. Independe de como eu vejo ou alguém vê. É isso. É poder votar em quem quiser, sem constrangimento. Eu tenho o direito, não é isso, de votar e ser votado, na verdade. O direito de votar e ser votado. Né? Nós temos o direito de votar e ser votados. Então, não é também uma opinião, é algo que é real, é algo que é estabelecido, é algo que você temos direito. Então, observe que os dois primeiros momentos você já está observando as duas alternativas que causaram certa dúvida, tá bom? Você já vai observando o que é a opinião e o que é uma situação estabelecida, um fato, como nós começamos na aula. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam um estágio de cidadania. Respeitar o sinal vermelho, olha aí, ó. Não jogar papel na rua, não destruir telefones, foi o que eu falei agora há pouco, telefones públicos, né? Quando existiam ali nas cidades, hoje já temos outro recurso de comunicação. Então, o que acontece? São direitos e deveres, então não é uma questão de opinião, é uma questão de ser aquilo, né? É aquilo que nós temos, tá bom? Nós temos um pouco mais do texto aí, olha aí, ó. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Então, quando eu pratico tudo isso, atenção! Por isso nós colocamos apenas uma questão, porque a nossa intenção é que você leia bastante o texto e consiga observar. Tudo isso, né, votar, ser votado, respeitar o espaço público, preservando-o, é uma questão de respeito à coisa pública. Agora eu venho aqui, ó. Foi uma conquista dura. Aqui está a questão. Eu posso ter percebido como uma conquista dura, outra pessoa pode achar que não. Eu posso concordar que muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar, outra pessoa pode achar que não. Aí eu já começo a ter visões diferentes, né? Mas, professor, eu não consigo ver diferente. Ótimo, mas outra pessoa pode ver. Né? Aqui nós não estamos defendendo, aqui o correto é o A ou é o B. Não, não é isso. Nós estamos promovendo um momento para que você reflita, para que você
veja além também, tá? Porque você é um candidato que daqui a pouco estará diante de uma prova de um concurso, de um processo seletivo, de um exame nacional do ensino médio, de Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, enfim, de diversos momentos, até na nossa vida. Nós vamos ali, mesmo que não de forma escrita, mas nós vamos estar constantemente ali desenvolvendo textos de opinião, tá bom? Então, posso achar que sim ou posso achar que não, mas são opiniões, tá bom? Olha aí o comando da questão, olha o que diz aí. Aí nós temos, né, duas basicamente, eu creio que você tenha ficado também entre duas, não é isso? E claro que somente uma delas, aí você está vendo novamente, somente uma delas é a resposta, e vamos então a ela. Olha aí então, foi o que nós defendemos agora há pouco. Alguém pode ter visto que sim, foi uma conquista dura, outro pode achar que não, mas aí está, o enunciado foi uma conquista dura, emite uma valoração em relação a um fato. A conquista de votar e ser votado, isso aí é um fato. Observe-se que a função do termo uma conquista dura é de predicativo que atribui aí um valor em relação ao sujeito da oração. Principalmente você tem que ter percebido que é ali uma questão de opinião. Então, eu posso concordar, outro pode não concordar, mas é exatamente isso, aliás, é exatamente isso que transforma na resposta, que nos leva a pensar como uma opinião, tá bom? Então, trabalhamos aí o texto de opinião, desenvolvendo características, apresentando outras situações também que envolvem discussões, para que você reflita, para que você amplie o seu poder de construção de texto de opinião, que está presente no nosso dia a dia, tá bom? Obrigado e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.